Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno. Eu sou a Larissa. A gente está no terceiro episódio do nosso podcast, O Tabuleiro, e hoje com uma convidada especial, que é super amiga nossa, além de cliente, além de parceira em tudo que a gente faz, que é a Elizabeth Meirelles. Mas antes a gente queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, e aí a gente chega nessa parte da apresentação, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Alfred. O Alfred é um assistente financeiro, uma IA financeira conectada direto ao teu WhatsApp, tá? Use Alfred no Instagram, você vai ver que vai facilitar muito a tua vida, principalmente que é só você mandar um áudio falando o quanto você gastou, o que você gastou, que no final ele compila e te manda todos os seus gastos. Cara, você vai ver que gastar com besteira, principalmente que a gente que é empreendedor, não pode. E o nosso segundo patrocinador é a Block Time Cowork, que é onde a gente está gravando o nosso podcast, que é uma casa que fica aqui em Pinheiros, um espaço delicioso e aconchegante, e vocês estão convidados a conhecer esse espaço aqui. Bom, sem mais delongas, bora começar, né? Vamos bater um papo com essa mulher que admiro muito, é empresária, é mãe. A Lari me pergunta assim, passa um briefing da Beth. Falei, empresária, mãe tem cachorro. Isso é uma redução, hein? Da Beth. Mas obrigado, Beth, obrigado por ter aceitado o convite. A gente sabe que sua agenda é muito lotada, é uma honra estar podendo conversar aqui com você. Olá, Bruno, olá, Larissa. Para mim é um grande prazer poder participar aqui do Tabuleiro, mas é uma honra para mim. Bom, eu queria apresentar para a galera, eu já conheço, né? Mas o que é a Beth como empresária, né? Até para explicar um pouquinho para a galera, porque assim, quem não sabe, a Beth, ela trabalha com a empresa da Beth é a Forte, a principal empresa, é uma empresa que trabalha com licitação de contratos governamentais. É um negócio bem específico, bem difícil. A gente chega a trocar ideia com grandes empresários de áreas diferentes, e o da Beth é uma delas. É muito legal, até porque no final a gente vai fazer um anúncio no lançamento da Beth, para vocês estarem um pouquinho a par, estarem cientes do que vai vir aí, tá? Uma coisa bem legal para você que é empresário. Mas eu queria que você contasse para a gente, Beth, o que é a Forte? O que a Forte faz exatamente? O que é isso de trabalhar com o governo? Então, Bruno, a Forte, ela trabalha com licitação pública, né? A Forte nasceu há uns 15 anos. E a gente começou a entender, assim, o que era a necessidade da cidade. Uhum. Eu já trabalhava com a licitação pública com meu irmão. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, favor. vou falar um pouquinho. Meu irmão, ele que deu o pontapé de empreender. A gente vem de uma família bem pobre, a gente vem da periferia, crianças pobres, né? Vocês são daqui de São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Então, assim, sempre muito pobre, a gente não tinha às vezes, nem a comida em casa. E meu irmão começou com 14 anos a trabalhar no banco. E para nós foi aquela realização, né? Banco, quando você entrava num banco para ser office boy, era grandioso. Aí o Valmir entra no banco com 14 anos. Então ele, assim, para nós, foi o nosso exemplo, de você olhar assim, era o brilho dos olhos, né? Você falava, poxa, o Valmir conseguindo, com 14 anos, né? Já no banco. E aquilo ali, ele foi indo, o Valmir foi do banco, foi de office boy para a caixa, depois tesoureiro em pequeno prazo, assim, foi muito curto o tempo, o quanto ele deslanchou. E aquilo sempre foi um exemplo para mim, né? Eu olhava muito para ele. Ele é mais velho. Mais velho, ele é 1 ano e 8 meses mais velho. E eu olhava muito aquilo, eu olhava para ele e falava, poxa, né? Que legal, se o Valmir consegue, também vou conseguir, é só olhar para ele, né? E aí o Valmir foi indo, ficou uns 5 anos no banco, mais ou menos, ele teve um período no banco, e saiu, aí ele não quis mais o banco, e foi para uma empresa que trabalhava com o governo. Aí ele aprendeu, ele ficou lá 1 ano e pouco, aí ele aprendeu quão bom era, ele entendeu quão bom é vender para o governo. E ele abriu a empresa dele, mesmo trabalhando ainda lá, ele começou. E eu sempre junto, Beth, vamos junto. E ele começou, então ele foi muito corajoso, ele mostrou para mim que você tem que ter coragem, você precisa acreditar, né? Então, se você quer algo, se você quer crescer, você tem que acreditar em você. E o Valmir me mostrava aquilo e me dava força também, porque para onde ele ia, a Beth estava junto, estava lá a Beth. Aí ele começou, aí eu comecei a entender o que era, e eu comecei a aprender com ele, nunca fiz nada, eu trabalhei como encarregada de RH, não entendia nada de licitação pública, né, nada, e fui aprendendo com o Valmir, e aí a gente foi indo, empresa familiar, ele Quando começou... vocês começaram, você já tinha tipo um contrato assim, ou ele foi Não, tentando, foi fazendo sem nada? Não tinha nada, porque assim, Larissa, a licitação pública,
Primeiro, assim, tem muita documentação que envolve, Bem você tem que... É burocrático. bem burocrático, porque o governo também é muito sério, né? As pessoas têm noção, quando se fala em governo, eles acham que é um bicho de 7 cabeças, o que é o governo. É uma empresa, acho que uma das mais sérias que se trabalha, porque para você trabalhar com o governo, você tem que comprovar muita documentação, você tem que comprovar que você é uma empresa idônea, não é só chegar lá. Eu acho que por isso que tem um tabu muito grande de licitação, porque poucas pessoas têm conhecimento e seguem, porque é muito burocrático, aí muita gente desiste. Isso, mas se você imaginasse o quão bom é vender para o governo, porque vender para o governo, você tem um contrato, você consegue fazer, você olha e fala, pô, é um contrato, mínimo 1 ano você vai fechar o contrato com o governo. Uhum. A recorrência é boa. Né? Então, assim, você tem ali garantido um contrato de 1 ano para você poder projetar a sua vida. E o governo é uma empresa que não precifica seu trabalho. Exatamente. Então, assim, o governo é assim, é como para nós, eu tô há 35 anos nessa área. Tô 35 anos. E eu já ouvi várias vezes. Desiste disso, trabalhar isso para o governo. Gente, se imaginasse o quão bom é trabalhar para o governo, se o governo quebrar, você quebra. Você não anda. Se o governo quebrar hoje, Gostando onde ou não você vai estar? Todo mundo depende disso. O governo é o maior comprador. O governo é o que maior compra, não é o privado. Então, assim, esse bicho que tem aí de ao governo, não é. Para quando meu irmão abriu a empresa, primeira coisa é deixar ela toda estruturada, senão você não vai conseguir participar. Então, assim, o meu irmão, por isso que ele continuou trabalhando, para depois ele sair, né? Porque primeiro você tem que estruturar. Uhum. É documentação, é deixar tudo redondo, porque a hora que você pega um edital, lá mostra tudo que pede. Então você tem que seguir, porque se você não seguir certinho, não adianta. Então você já tem que estar, né, a sua empresa certinho andando, para depois você conseguir o contrato. Então a gente começou assim, com a cara e com a coragem. Que legal. É acreditar, né? Eu falo, você tem que acreditar bastante, né? Então o dinheiro tem que construir, né? Para você poder fazer um contato com o governo. Isso deve ter sido um desafio grande. Então, Bruno, assim, na verdade, nós realmente fomos com a cara e com a coragem. De verdade. Não foi... A gente não conseguiu ter ali um capital. O que é muito importante antes, acho que quando você pensa, né, em vender para o governo, você não tem um capital, procura um banco parceiro, que é o que a gente fez. Você vai lá, procura o banco parceiro, mostra a sua intenção, o que você está pensando, e pede para o banco te deixar ali disponibilizado um capital que, se você precisar, ele vai estar lá. Porque assim, nem todo mundo tem, como nós não tínhamos. Nós e não às vezes tínhamos demora nenhum. também, né, para pagar, assim, não é... É que assim, o que acontece com o governo? O governo, você vende para ele, aí você faz tudo certinho, tudo bonitinho, e aí ele ainda tem. Depois que você faz a sua nota, porque a sua medição, como eu trabalho com parte de obras, estou falando na obras, né? Porque produto também é diferente. Mas a obra, você faz o trabalho, e aí depois aí você tem 30 dias para medição, porque eles vão medir o seu mês. Então, 30 dias mediu, mais 30 dias para pagar. Então, brincando, 60 dias no mínimo. É muito tempo. E às vezes vai um pouquinho mais, porque depende da prefeitura que você trabalha. Como eu disse, o governo é muito sério. A documentação exigida para pagamento de uma nota também é uma documentação que as suas certidões estejam ok, que você esteja ok com os impostos, que você pagou seus funcionários. Então, assim, é uma documentação depois para você receber. Então, tem isso. Por isso que eu falo, é muita seriedade. Problemas tem em todos os lugares, gente. Se você falar, o governo isso, no privado existe também. Sim. Não é o governo que tem que ser visto com esse jeito, sabe? Acho que é você olhar com... A hora que você começa a entender o que é, eu acho que é isso. Eu acho que é muito tabu que fica aí sobre o governo. Mas a hora que você começa a entender, você vai ver o quanto ele é parceiro. O governo é muito importante. A gente que de fora não entende realmente, mas assim, quando a gente tem o primeiro contato, eu nem tive esse primeiro contato tão grande ainda,
Mas surgiu a primeira oportunidade, vai que eu te pedir ajuda. Isso. Né? E, bem, literalmente, um contrato que a gente pode fechar de uma prestação de serviço mínima equivale a 1 ano do meu faturamento. 1 ano do meu faturamento. De um contrato. E quando a gente tem esse primeiro contato, você olha e fala, cara, que loucura. Porque e ali ele fala, tipo, no edital tá tudo ali. Você só tem que seguir a regra. O que o edital te pede? Na hora que você vai para você precificar, olha ali, porque ali tá tudo, o edital tá tudo fala. Ele fala tudo. Interessante, aí tem que seguir a regra, porque isso é uma opção de vida, né? Não seguir as regras. Não seguir. Por isso que poucas pessoas hoje participam de licitação de verdade, de forma séria. Porque muita gente ruim, a hora que começa a ler e não consegue, desiste. Porque é muitos detalhes. E aparentemente parece burocrático porque você não entende, você tá vendo o edital, você nunca leu, e aí, a hora que você começa a fazer isso, fala, nossa, esse documento eu não tenho, esse eu também não tenho, e aí não tem ninguém para simplificar ou deixar as coisas mais claras, porque às vezes nem é tão difícil, mas é que não é divulgado, você não consegue no YouTube, assim, achar um jeito fácil de fazer. Exato. E vendo pelo outro lado, tipo assim, é burocrático e necessita de muita documentação realmente. Todas as certidões possíveis, todas as documentações possíveis. Mas a gente, como população, pede uma prestação de contas do governo de carregar-se o dinheiro direito, que é dos nossos impostos que estão sendo pagos. Exato. E aí, quando ele está fazendo isso, pedindo o máximo de informação possível, a gente quer reclamar. Exatamente. E o governo, da licitação que você participou, ele está no portal da transparência. Se você quiser ir lá e olhar forte hoje, você tem acesso. De todos os meus contratos. Onde eu tenho o serviço, a prefeitura ela é obrigada a colocar no portal da transparência. Para você ver, é isso que eu falo. Então, quando você olha, Cassi, né? Mas não, gente, a gente também pode fiscalizar, a gente pode ir lá e fazer, porque o governo é uma empresa muito idônea. O que não é idônea são as pessoas. Então, ela pode estar, quem não são, óbvio, né? Porque as pessoas, em qualquer lugar que ela for estar, ou no governo, ou numa empresa, nós estamos falando de idoneidade, então nós estamos falando de pessoas, não é? A gente não pode levantar a bandeira de um empresário ou do governo, não é isso. Acho que a idoneidade está no ser humano, na pessoa. Coisa errada vai ter em qualquer lugar. Em qualquer parte. Exato. Beth, e onde que entra a sucessão dos seus filhos? Legal. Mas onde que entra o Caio Bruno nesse momento aí de ponto? Então, assim, eu trabalhei muito tempo com meu irmão, fiquei sempre na linha de frente, eu junto com meu irmão, sempre eu e ele, e eu sempre na linha de frente com ele, né? Aí o Valmir começa a mexer com a parte artística também, que ele compra uma marca, que é o Axé Blonde, um grupo artístico de axé. Aí ele compra isso, vou junto com o Valmir. Então eu e o Valmir junto. Também foi um trabalho maravilhoso, foi grandioso a carreira do Axé Blonde, maravilhosa. Teve alguns outros artistas depois, mas foi maravilhoso. Eu participei também 100% ali com ele, né? Só que aí chega um momento que meu filho ia ser pai. O Bruno ia ser, a gente já tinha aberto a Forte, mas estava ali, sabe? Só aquele negocinho, vamos ver o que vai dar. O filho da Beth se chama Bruno e o neto se chama Bernardo. Isso, exato. O Bruno estava, acho que com 27 anos. O Bruno estava com 27 anos, aí ele ia ser pai. E já tinha aberto a Forte. Ele abriu a Forte. Quem abriu a Forte foi o Bruno, então. A gente, assim, nós, né, assim, mas o Bruno por quê? O que acontece? A Beth trabalha com o Valmir e traz os filhos para dentro da empresa para conhecer o que é. Porque o que você pensa para os filhos, né? Eu tenho que deixar... o que é mais fácil para a carreira deles? Então, para mim era assim, trazer o Caio e o Bruno aqui para dentro, eles vão se formar em engenharia e já está mais fácil. Vocês sempre fizeram, desde os primeiros contratos, foi na área de construção? Não, a gente começou com prestação de serviços. Era telefonista, era faxineiras, foi primeiro porque é mais fácil o seu capital. Entendeu? Porque aí fica mais fácil. Porque a obra você tem que bancar praticamente tudo e depois você recebe. Exatamente. Então você tem que pensar num produto, em algo, quem nunca mexeu, num produto que, se você não tem um capital, você não tem o capital de giro, o que você suporta?
Então, peraí, então deixa eu começar por uma coisa mais leve e vou arrumando o meu capital para isso, né? Esse sempre foi o caminho da licitação, né? Isso, porque o caminho, ele é único para qualquer coisa. Só vai mudar algumas coisas, o edital que pede, mas o caminho, a documentação é único. Então, qualquer coisa que você for colocar, o caminho você conhece o caminho a qualquer produto. Produto ou serviços. Então, a gente começou numa área mais... Só que aí ela já não te dá tanto... A margem é menor, a margem porque gasta cai, menos também. porque é só a prestação de serviço. Uhum. Mas para você iniciar, né? Então, nós começamos aí. Aí eu trouxe o Bruno, depois o Caio para dentro do escritório do meu irmão, para eles aprenderem. E o Bruno deslanchou. O Bruno veio com 15 anos. Trouxe o Bruno para o escritório com 15 anos. Aí ele estudava de manhã, ele fazia o colegial de manhã, à tarde trabalhava com a gente e à noite fazia o cursinho. Então, assim, aí trouxe ele para lá e ele já começou a aprender tudo. Falei, agora vai para engenharia. Coloquei para engenharia, falei, mas lá na frente eles já sabem, é mais fácil. Sim. Você pensa que é assim também, né? Porque você quer, na verdade, achar que você está facilitando para os filhos, mas você não quer ouvir o que eles querem, né? Sim. Então, para mim era isso. Mas foi muito bom. Aí o Bruno pegou também, já na veia, entendeu o que era a empresa, como que a empresa andava. Ele aprendeu do começo ao fim. Bruno começou lá como tipo office boy. Ele sabe hoje abrir uma empresa até fechar. Ele sabe todos os processos da empresa, todos. É muito importante. Todos. Isso é muito bom. A empresa familiar acho que te dá isso. Sim. A empresa familiar te dá isso. Porque você fica nessa e vai olhando, você tem que fazer tudo. Então, a partir do momento que você tem que fazer tudo, você vai aprender. Querendo ou não, você aprende. Amadurece muito mais rápido. Isso, e eu falo lá para os meus colaboradores, eu falo, vocês não podem usar essa palavra, eu não sei. Quando eu entrei, eu não sabia, só que eu nunca falei não sei. Falei, eu vou aprender, eu vou buscar. Não existe o não sei, vamos aprender, né? Acho que é muito importante. E acho que meus filhos veio com isso. Nunca não sei, eles aprenderam tudo, tudo. Aí o Bruno trabalhou tempo lá com a gente, foi fazer engenharia. Só que quando você faz engenharia, é importante o estágio. Aí o Bruno sai da empresa do meu irmão e vai para o estágio, porque precisava do estágio. Não só a carta do estágio, porque isso nós mesmos poderíamos dar, mas o conhecimento, exato. Aprender, você precisa ter aquilo. E o Bruno sai da empresa e vai. Aí ele ficou um pouquinho na Construbase, uma empresa muito grande, boa. Aí a minha irmã leva ele para trabalhar com ela numa de sinalização. Ali ele aprende a sinalização. Ali ele começou a ver. A Simone, isso, a Simone. Simone trabalhava nessa empresa e precisava de uma pessoa lá. Falou, Beth, o que você acha? Fala com o Bruno? Falei, claro, fala, porque é uma coisa nova para ele, né? Legal. Aí o Bruno abraçou a oportunidade, foi trabalhar lá com ela. E aí nós conhecemos, o Bruno conheceu um outro mundo da licitação, que é a sinalização viária. Porque o meu irmão já tinha, nessa época que o Bruno sai, meu irmão já está na pavimentação. Sim. Já está na área de pavimentação. E um anda junto com o outro. Sim. A pavimentação anda com a sinalização. E o Bruno, quando foi para lá, o Bruno começou a entender. Falou, pô, esses dois andam juntos. Caramba. Então, meu tio faz a pavimentação. Direitinho. E sem querer, foi muito assim. Que aí, o que acontece? O Valmir fazia, meu irmão, fazia a pavimentação, e a Forte começou a fazer a sinalização para ele. Aí, galera, Beth, o que é a sinalização viária? Sinalização viária tem a ver com tudo, com a nossa vida, né? A segurança, a sinalização é as faixas de pedestre, todas as placas que você vê, te direciona para onde você tem que ir, para a sua segurança, tudo que você vê de placas e tudo que é de tinta no chão é a sinalização. Mas vocês fazem isso? Fazemos, a gente tem os equipamentos, temos os caminhões, temos a empresa de tinta, temos a empresa. Placa também vocês fazem, entregam? Estamos começando agora. Agora a gente está abrindo uma empresa. Mas antes vocês já entregavam, mas aí terceirizavam? Isso, a gente comprava de um terceiro e nós mesmos instalávamos.
Então, Toda só a parte comprava de serviço isso, sempre foi de tudo vocês. nossa. Confidencialmente, Nossa. E todos os dias que a gente tinha uma conversa, a gente descobriu uma empresa nova dela. É. Vão te mostrando, né, assim, porque aí você tem que Vai ver também encaixando. por causa da margem do seu negócio. O que aumenta a sua margem? Então você tem que buscar ali o que chegou no momento que você tem um capital, claro. Então o que você vai aumentar a sua margem? Para nós, nosso maior produto é a tinta. Para nós é o maior, é a tinta. Então vamos abrir uma empresa de tintas para poder a margem melhorar. Sim. Você consegue participar, você tem melhor, você consegue ter Você uma já teria margem que melhor. gastar automaticamente, você gasta com a Exato. sua empresa. Eu gasto comigo mesmo. Você foi Porque eu fazendo um vou comprar ecossistema ali de um monte isso, de... um ecossistema. Porque Legal. aí o que a gente faz? A Forte compra a tinta da Ecoforte, que é a nossa empresa. Então, em vez de eu deixar com o outro, deixo dentro da nossa mesma empresa. E a nossa margem melhora muito, né? Sim. É bem melhor. E aí o Caio entra depois. Aí o Bruno A Forte vai só surgiu com a sinalização, antes era outra só empresa. a Forte só com a sinalização. Uhum. Porque aí eu sempre com o Valmir, aí a Forte vem com a sinalização. Quando o Bruno começa a entender ali o que era a sinalização, e para não bater, né, para não ter concorrente dentro da família, a gente viu que era uma união. Uhum. Porque um fazia pavimentação, o outro a sinalização. Então você vê que era união e não concorrente. A Que era pavimentação que ele fazia é o asfalto. todo asfalto, exato. A todo asfalto Que já ele fazia. são contratos enormes. Grandes, também. exato. Só que quando você faz o asfalto, automaticamente você é obrigado a sinalizar. Então, em muitos contratos, já vinha junto. Aí, o que o meu irmão fazia? Vocês estão fazendo a sinalização, faz para mim. Então, já ficou uma Mas aí, coisa... aí é uma concorrência, por exemplo, que consegue colocar duas empresas. Não, aí é já outro... Não, o meu irmão pedia para nós, porque era ele parceiro, ele que tinha que entregar. Tinha que Exato. Essa daí é outra parte, são consórcios que você pode colocar outras empresas. Ah, tá. Mas tem também. Mas o meu irmão não, meu irmão é porque era dentro do contrato dele. Aí ele falava, Bruno, vai lá e faz. Terceirizava ali, mas... Só que aí o Bruno, quando ele começa a entender que ele precisava crescer, foi quando vem o Bernardo, que é meu neto. Aí o Bruno começou assim, ele saiu de onde ele estava, com a cara e com a coragem também. Por isso que eu falo, gente, tem que acreditar muito em si e ter coragem. O Bruno foi lá, recebe a notícia que vai ser pai, ele falou, preciso mudar minha vida. Preciso, né? O que ele fez? Ele sai da empresa e começa realmente a ir para cima da Forte. Começa para cima da Forte. Só que como ele começa a ver coisas bem pequenas, que é farmácia, escola, é apenas uma faixa, é apenas uma placa, coisinhas pequenas. Então, o que ele fazia? Ele ia, mais um pedreiro, para a rua de madrugada fazer o serviço. Ele pegava lá a tinta, ele ia lá junto com o pedreiro, ele pôs a mãozinha dele lá. Ele sabe, por isso que eu falo, ele Isso sabe é importante, muito, né? Os valores que eles dão, né? Assim, porque pôs a mão na massa, ele saiu ali, ele foi. E nisso eu ainda com meu irmão, um pouquinho. Uhum. Aí saio do meu irmão quando o Bruno fala, mãe, eu preciso caminhar, eu preciso seguir. Aí eu falei, então tá bom, vamos lá. Eu entendi que ele precisava também da minha força ali, que eu precisava estar do lado dele. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos nós três. Aí o Caio também já estava trabalhando lá com o meu irmão. A gente começou a se juntar, nós três, e falar o que precisa. Vamos fazer. Aí eu comecei a ligar nas escolas, aí eu comecei o quê? No privado, coisinhas bem pequenas. Uhum. O que precisa, aí começamos pequenininho. Aí começamos a deixar estruturar a empresa, deixou toda estruturadinha, para poder começar a participar das licitações. E essa parte documental, tudo isso sempre foi você que olhou, assim, que conseguia conduzir? É a minha parte, eu que gerencio e tal. Só que qualquer um dos dois faz tudo. Eu falei, o Bruno, ele do início ao fim, o Caio, se você pedir mão, então assim, eles sabem entrar e sair. Então assim, eu fico nessa linha, que hoje é diferente, hoje já eu consigo só ficar aqui, né?
Aí eles estão muito nas obras e tem outras empresas. Então a gente hoje é assim, mas ela começou assim da gente ver a necessidade. A hora que você olha ali, tem uma vidinha vindo, e o quanto ia, né? Aí você vê, aí você tem mais coragem ainda, e aí começa forte. Ela já tinha um tempo, né? Que a Forte tem 15 anos. E que o meu neto nasceu, vão fazer 10. Então, assim, aí a hora que a gente entendeu que realmente ela tinha que deslanchar. Sim. E Então, foi um marco ali para o crescimento. Foi, o marco do crescimento foi a vinda do Bernardo. Foi esse o marco. Como que ela fala com o olhinho brilhando, né? Porque eles o Bruno, o Caio, nossa, é assim, se eu for falar... mesmo, você também falou com muito orgulho, assim. Mas é que o Deva falou na minha história, claro que você precisa querer. Eu acho que tudo começa em você querer, mas você abraçar a oportunidade que está na sua frente, né? Só que o meu irmão, assim, nós tínhamos uma união muito grande, eu e ele era muito forte, porque eu fazia tudo, eu falava assim para o Valmir, falei, Val, tá bom, tá tudo certo, o seu sorriso é a minha felicidade. Eu falei, você tá bem? Para mim tava ótimo, então nós tínhamos era muita sintonia, como se eu ficar falando dos meus filhos, assim, eu agradeço a Deus todos os dias pelos filhos que eu tenho, pela família que eu tenho, meu neto é uma bênção. Então, e te dá incentivo de você continuar, entendeu? Exato. Quando você vê isso, se incentiva mais você querer, sabe? Por eles, para eles, né? Você olhar para eles e falar, poxa, eu posso hoje... Olha, eu falo, uma criança que veio, não tinha nem o que comer, meu neto só virou para mim e falou, vovó, estão falando na escola da Disney e tal. Aí eu olhei para minha nora e falei, Amanda, o B falou que estão falando na escola para ele da Disney, vamos levar ele para conhecer. Mas assim, do nada, falei, vamos, do nada. Assim, vamos levar. Então eu consegui hoje oferecer essas coisas, para mim é muito gratificante. Eu tenho muita gratidão a Deus, ao meu irmão, minha família, meus filhos, né? Muita gratidão, é muita bênção, né? É muita bênção. Porque a Forte, se você falar em 10 anos de tudo que a gente construiu, onde a gente chegou, são maravilhas. E isso sozinho você não consegue. Se você não tiver uma boa base ali, tem que ter, eles têm que estar unidos para as coisas acontecer. O seu senso de querer depois que você tem um filho muda totalmente. Totalmente, é outra coisa. Totalmente. É muito bom, é a coisa... Filho dá trabalho? Dá, gente. Dá muito trabalho. Mas vocês não têm noção o quanto é bom, o quanto se incentiva, o quanto você se torna uma pessoa melhor por eles e para eles, né? Você muda demais. É muito bom, é muito gostoso. Você consegue passar por qualquer situação. Nossa, você supera tudo. E a partir do momento que, cara, assim, bem que vai acontecer alguma coisa, você fala assim, isso vai afetar mais meu filho. Isso, exatamente. Isso não vai acontecer de forma nenhuma. E a gente sempre blindando eles, né? Acho que a gente sempre vem blindando. Um dia que, cara, veio de uma família extremamente pobre, né? Meus pais são do Nordeste, minha mãe teve com 16 anos de idade. Meu pai tinha 18 e era atendente da Pernambucanas. Então a gente morava numa pensão, que é literalmente do tamanho da mesa que a gente tá aqui, ó. Disso aqui. Eram 6 pessoas. 6 pessoas. Nossa. Isso. Banheiro compartilhado, porque não tinha banheiro próprio. Tinha que ver minha irmã passando de toalha no corredor, com um monte de gente podendo ver. Isso era extremamente ruim pra gente. E assim, a gente passou por N possibilidades. Eu sempre fui o cara do all-in, já falei isso algumas vezes aqui. Nunca tive medo de arriscar nada. Até hoje não. Isso. Eu acho que o fato de eu ser bem jovem ainda contribui muito isso, né? Mas assim, acho que depois que o Bernardo veio, meu filho veio, e aí, quem não sabe, meu filho também se chama Bernardo. Isso. O senso de responsabilidade, o senso de querer, o senso de todas as outras possibilidades possíveis, o senso de querer ser um ser humano melhor ainda acontece. Exato. E é surreal. Porque o filho, ele é uma esponja, né? Ele absorve o que você passa para ele, o que ele vê em você. Seu filho, ele vai absorver as suas ações, não é o que você fala, é as suas ações. Então é isso que a gente tem que pensar. Eu tenho que ser uma pessoa melhor se eu quero que meu filho seja uma pessoa boa, uma pessoa que eu quero, né, ter aquele caminho, caráter bom. Então você tem que olhar para você primeiro, olha para você que você vai entender. Eu acho que sempre é isso. Eu acho legal uma coisa de vocês lá, Beth, que assim, o mundo ele estipula muita coisa do que pode, o que não pode, o que pode, o que faz, o que não faz. E hoje,
cara, eu sempre peço desculpa pelo termo, mas hoje o empreendedorismo, o marketing, várias outras coisas é muito prostituído. Toda hora tem alguém falando que um caminho diferente para se fazer, e quando o ser humano que assiste a gente aqui vai começar a empreender, ele fica perdido, porque o cara A fala que é para fazer assim, o cara B fala que assim tá errado, o cara C volta na primeira ação, e aí começa esse fluido ruim. Nem se acaba desistindo. Acho que o ser humano está buscando muita informação de muita gente, está esquecendo de fazer algo próprio. E você vai contra o que todo empresário fala que é errado e fez dar muito mais do que certo. Fechar contrato com o governo, fazer uma empresa familiar. Exato. Né? Hoje você pega o cara da internet, o cara fala, não, te desperte da sua família e faça isso sozinho. Entendeu? Eu sou o inverso. Eu sei, porque eu estava lá com você, né? Sou o inverso. Eu sei que um player bilionário já falou pra você que você sair dos contratos com o governo. Exato. E olha... Eu falei jamais. É o que me deu. Se eu estou onde eu estou, o governo teve muita parte nisso. Porque eu só trabalhei com o governo, né? Só trabalho com o governo, assim. Que lá os nossos negócios, 99% da Forte é o governo. Então, como eu posso falar do governo? Eu falo, nossa, se hoje eu cheguei onde eu cheguei, se eu estou onde eu estou, porque eu acreditei no governo, né? Eu acreditei nele. Isso. É o que eu falo, não é as pessoas, não é quem está atrás, gente. É isso que as pessoas não entendem. Não é quem está atrás, você está falando do governo. As pessoas são pessoas. Mas então vai ter boas e ruins. Você viu coisas ruins, assim, você conseguiu se blindar ao longo do tempo? Ou isso do lado de cá é mais interno e do lado de cá você não vê tanto? Larissa, assim, o que eu falo, tem errado em qualquer área, basta você saber para que você está disponível. Eu acho que é isso. O errado é claro que tem em qualquer lugar. Errado vai ter aqui, vai ter ali, vai ter no privado, vai ter no governo, porque você está falando de pessoas. Claro que vai ter. Agora, se já chegou para mim, óbvio que já. Estou disposta a pagar esse preço? Eu quero? Isso é as pessoas, eu falo, isso é referente a pessoas. Sim. Quando você pensa no que você quer. Como eu posso chegar aqui para você como privada, você é minha compradora. Aí uma pessoa pode te ligar, Larissa, fecha comigo, mesmo que seja maior, mas eu vou te dar uma comissão. Aí é a sua índole. Então, assim, o governo é a mesma coisa. É quem está ali atrás, não é o governo. É as pessoas, são as pessoas, né? Eu acho que uma lição que a gente pode pegar disso, de você empreender familiarmente, vendendo para o governo, né, cara, aprende a empreender o que você já sabe fazer. Legal. Para de buscar a fórmula mágica, não para de escutar os outros assim, e comece a se especializar mais ainda no que você já é bom para você poder empreender. Não adianta você ser o melhor vendedor de melancia do mundo, e a partir de agora você vai empreender vendendo laranja. Tá? E isso é um exemplo bem claro para a gente mostrar que, cara, se você já é muito bom em uma coisa, se especializa nos outros hábitos dela, como, por exemplo, vender isso que você é muito bom, cara, vai se especializando em várias outras coisas que a Lari depois pode falar mais sobre isso, que é gestão. Né? Mas vai se especializando no que você já é bom. Para de inventar a fórmula mágica, ir atrás das coisas, porque se você for atrás de cara de internet, toda hora você vai descobrir uma coisa que não é para você fazer. E você vai acabar não fazendo nada e vai continuar o resto da vida vivendo os sonhos dos outros. Exatamente. E Beth, conta pra gente agora, que isso é uma coisa muito curiosa. Tá? Porque quem não sabe, a gente faz... tem um artista que é a Beth Empresaria, que a gente faz votação pra ele e tudo mais. Onde que começou isso de empresariar artista? Você falou do Axé Blonde, né, que foi um case muito legal. E muito eles legal. Continuaram com isso? Teve mais artistas? Sim, meu irmão continuou. Seu irmão tocava as duas coisas juntos? Sempre junto. Sempre em conjunto. Sempre. Tanto a parte da engenharia. É que são áreas bem diferentes, né? Totalmente. Mas assim, quando você gosta, né? Que você tem amor naquilo. Meu irmão tinha muito amor, assim, nessa parte artística. Meu irmão sempre gostou muito. Então, assim, ele entendia a empresa dele como um negócio e a parte artística uma realização. Quase um hobby. Exatamente, era para ele isso, uma realização. Então, aí assim, aí o meu irmão continua. Tem o Axé Blonde, que ele comprou o Axé Blonde tinha 1 ano só. O Axé Blonde, ele pegaram as loiras que foi do concurso del Chan. Aí a que ganhou, que acho que é a Sheila Mello, e aí pegaram as outras 6 e formaram o Axé Blonde.
um grupo de axé. E hoje, o Axé Blonde tem muitos anos já, né? Tem muitos anos. Eu acho que mais do que eu tenho Olha, vida, provavelmente. provável. Eu acho. Eu acredito que o Axé Blonde deve estar aí com uns 28, 29 anos. Tá por aí. Exato. Exatamente, é mais ou menos o tempo do Axé Blonde. Legal. E o Axé Blonde existe até hoje, que o Axé Blonde hoje faz só carnaval, né? Mas existe, então foi uma marca que ele conseguiu consolidar muito, é uma marca muito forte. Se você vai muitos anos. muitos anos, e ficou forte. Se você vai numa formatura, você ouve. Se você vai num casamento, você ouve o pancadão do Axé Blonde. E é gostoso que eu volto, né, naquele tempo que eu estava ali naquela loucura, na correria. Eu falo, pô, que gostoso. Hoje você conseguir curtir um pouquinho disso, né, do que tem o seu dedo também. Então é muito gostoso. Só que aí ele continua, aí ele foi com um toque divinal, sem compromisso. Aí ele pega e monta a Camila, que foi do Camila e Raniel, que nós estamos agora, vamos chegar no Raniel, que é esse artista que está participando do Estrela da Casa. Camila, que é a esposa do Yudi, né? Exato. Ela foi dançarina do Axé Blonde, ela veio para o Axé Blonde, tinha acho que uns 15 anos. E a gente é muito família, né? Tanto eu, meu irmão, então ela abraçou a gente como meu segundo pai e minha segunda mãe. Era assim, então ela veio com 15 anos, muito nova, com dançarina. Aí, quando o Axé Blonde tá deixando o axé, tá sumindo, meu irmão pega a Camila, faz uma dupla, Camila e Raniel. O Raniel vem do programa do Raul Gil desde criança. Aí meu irmão vê o Raniel lá. Aí meu irmão falou, vamos fazer uma dupla. E chama o Raniel para fazer testes com ele. Aí ele formou Camila e Raniel. E estourou também, é uma música maravilhosa. Gravaram um clipe com... Cara, não precisa nem fazer... A Camila era dançarina e depois virou cantora. Virou cantora. Que aí ficou a dupla Camila e Raniel. Uhum. Aí meu irmão pegou, eles gravaram o DVD com o Sorocaba, Fernando Sorocaba. Camila e Raniel com Fernando Sorocaba, a música Gelo na Balada. Então também foi muito forte também. Aí o Raniel não precisa nem fazer não. É sensacional. Maravilhoso, né? Eu, né, não posso falar porque eu adoro ele demais. Então aí ele continua, Camila e Raniel, depois a Camila casa, termina a dupla. Aí Raniel ficou sozinho e a Camila também, sozinha. Aí o meu irmão transformou a Camila na Mila, que teve uma música também muito forte, que foi muito forte em 2020, estourou, que era jingles, começou a fazer muita coisa, só que na pandemia não pode fazer show, a música estourada e não podia fazer nada, não podia assim, o que começou a fazer? Apenas live em casa, porque a pandemia estourou, e ele estourou a música dela, era o cabelo tá ok, a unha tá ok, ficou na Globo, passava, então ele também pegou a Camila, onde ele punha a mãozinha dele ali, parece que era um ouro, tudo ele transformava, porque ele trouxe a Camila, pôs para a dupla sertaneja, de sertaneja ele mandou para o funk, foi maravilhoso, e ele continua. Aí ele vem com o Felipe Amorim vem mostrar uma música para ele, para Mila, e compositor o Felipe Amorim, ele vem mostrar uma música para Mila. Artista ainda, então, né? Não, ele era compositor, veio vender uma música para o meu irmão. E meu irmão olhou para ele e falou, fez uma proposta para ele, você não quer vir para cantar? Ele, não, isso, não. Ele falou, não, vamos fazer um teste, não sei o quê. E meu irmão pega e grava um clipe com ele dentro do escritório do meu irmão. Solta, estoura. Nossa! Sem o Felipe ainda nem ter contrato com meu irmão. Nem tinha contrato ainda. Caraca! Estourou. E hoje o Felipe Amorim, nossa, imagina, hoje os shows... Aí meu irmão falece, né, em 2022, e minha sobrinha pega essa parte artística aí e toca até hoje com o Felipe Amorim, lá em Fortaleza. Então, assim, sempre andou junto. E eles você até hoje têm. Não. Você já não a mexe Beth, com essa... quando começa realmente na Forte, aí casei também em 2016. Eu casei e falei, não, agora tá na hora de também dar uma descansada, né? Aí tocar só a Forte. Aí eu só peguei firme na Forte. Uhum. Aí eu já falei, não, porque aí eu tava em tudo, Camila e Raniel, Mila, tudo a Beth lá. Só que eu viajava muito, então era muito cansativo, né? Aí eu falei, não, agora vamos dar um tempo, né?
E aí foi a hora que realmente, a hora que eu dediquei mesmo na empresa, juntou nós 3 lá, virou uma potência. E casou com o cara mais animado da face da terra, né? Mais animada, né, amor? Tá ali, né? Dançarino profissional. Profissional. Eu descobri que ele participa até de clipe de trap. Participou de um outro artista nosso. Foi. Quem é esse cara aqui, pô? Exato, nossa. Graças a Deus também é uma pessoa, um caráter maravilhoso, um homem maravilhoso, somou muito para minha vida. Sempre tá ali, né? Quando você... Porque a gente precisa disso. Porque a mulher, ela é forte. Ela pode ser a mais forte que for, mas tem um momento também que ela precisa de um colo, de um ombro. Tem que ter um parceiro, né, que entende. Sim. Porque, querendo ou não, nós, assim, essas empresárias que põem a cara, quer ser muito forte, porque nós precisamos ser, né? Tem a sua hora também de precisar de um ombro, de um colo, de uma palavra, né? E isso fez muita diferença também. O Luiz, graças a Deus, ele entende a minha loucura de vida, porque uma hora você está aqui, outra hora você está ali, entende também que a cabeça tem hora que, né? Então, entende os meus momentos. Então, graças a Deus também foi uma parceria muito boa. E nesse momento teve uma parte, então, que você trouxe a Simone da empresa que ela estava para você. Trouxe, Aí a Forte começa a andar, graças a Deus, com o nosso primeiro grande contrato, que nem só finalizar isso para vocês, que eu falo da parte de um banco parceiro, que eu acho que é muito importante. Quando a gente ganhou um contrato grande, um contrato de 20 milhões, falei, e agora? Que aí já é uma coisa mais, você já deu um passo mais alto, né? Sim. Falei, contrato grande. A gente estava estabilizado já e tudo, mas mesmo assim eu tive aquele receio. Falei, são 20 milhões. Né? Aí eu falei, peraí, porque é assim também, que eu falei, gente, a licitação, ela te cobra muito, o seu contrato você tem que cumprir com tudo que está ali, senão a penalização, existem regras, então você tem que saber muito, fazer bem certinho. Aí eu pensei, 20 milhões, eu não posso errar, porque a minha multa vai ser alta, não tem essa chance de erro, eu tenho que estar certo. O que eu fiz? Eu peguei o contrato de 20 milhões, fui lá no banco e falei, eu tô com esse contrato, você quer ser meu parceiro? Cheguei minha gerente, expliquei para ela, o contrato está assinado, é assim, assado. Então, é muito importante você ter um gerente parceiro que te entende, que você... E, claro, a sua credibilidade, né? Você tem que ter isso, uma boa conta para eles entender que, né, pode confiar. Mas você chegar, eu tive todo o respaldo do banco, da minha gerente, é muito importante. Então o banco tá... Aí você vai com a cabeça mais tranquila. Você não quer usar, mas você tá tranquilo. Você fala, se der algum problema, tá aqui. Como? Nunca precisei usar. Mas se precisasse, estava lá. Aí o banco, assim, foi muito importante essa parceria. Essa tranquilidade que te dá para dar um passo para frente. Isso, porque assim, você tem que subir um degrau. Só planejar como. Só vai planejando certinho e vai subindo o degrau. Um por vez. Você vai subindo, porque não adianta você estar aqui embaixo e achar que está lá em cima. E nós fomos um por vez. Fomos crescendo, de pouquinho chamamos o banco quando veio esse grande contrato nosso. E estou com o contrato até hoje. Já terminou a licitação, a gente participou de novo, ganhamos novamente com o dobro, porque aumentou o serviço. Então é muito... Muito legal isso. Você 4 anos? É isso que eu te falei, depende muito. Entendi. Quanto que o contrato tem o tempo, o edital fala o tempo de contrato. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Perfeito. Aí acabou o contrato, abre outra licitação. Esse, por exemplo, se uma licitação sai com edital de 4 anos, é 20 milhões por ano ou 20 milhões por ano? 20 milhões o contrato. O contrato inteiro. Só que como o meu é medição, ele pode terminar antes, como ele pode faltar, sobrar um pouquinho. O prazo ali. Aí ele vai fazer um aditivo. Entendi. De prazo. Então, o que você mediu. Entendi. Tem cronograma dentro do edital e ele vai te mostrar, ele te solta lá um serviço, aqui que eu consigo medir. Mas você vai recebendo a cada medição. Então, exatamente. Você não recebe só depois de terminar. Não, a cada medição, todo mês. Você terminou o seu mês, dia 30, faz a medição dia 5, no outro dia 5 você está recebendo. Obra mesmo ali, exatamente, né? Medições. Isso, é ali só que você tem que pensar no capital, para você estar... Primeiro mês, que ali você tem que pôr do seu bolso, porque você vai demorar pelo menos 2 meses. Entendi. Isso é a importância que eu falo, tem que ter uma parceria se você não tem o capital.
E se você tem um bom parceiro, tudo certo. E né? isso é para tudo, assim, eu vejo meus clientes, por exemplo, quando a gente consegue fazer um fluxo de caixa, consegue até ter mais segurança para pensar em investir em novos negócios. Agora, quando você não tem, até uma oportunidade de ouro, às vezes você desperdiça porque você tem medo. Exatamente, E aí você fica trava. com medo, trava, e as oportunidades vêm quando você está ali, né? E se você está preparado, aí você consegue abraçar, né? Tem que estar preparado para abraçar, porque oportunidades vêm, o meio te traz isso, né? Para nós veio muitas coisas. O Bruno é uma delas. Te conhecer também, Larissa, muito bom. Obrigado. E aí você chamou a Simone. Aí a Forte, ela começa a ter esses contratos maiores. Aí a gente viu a necessidade que sempre minha irmã também andando junto com a gente, porque existe recursos, existe a parte jurídica, que a minha irmã é advogada dessa área da licitação, direito público, né? Aí a gente pega e fala, opa, tá na hora de você sair daí, né? E ela já era de uma empresa de ensino. Grande, né? já de uma empresa grande, onde o Bruno trabalhou com ela. Ela ficou lá mais de 10 anos, acho que uns 15 anos ela ficou lá. Aí a gente vê a necessidade dela ela já fazia, ela já nos acompanhava, já nos dava assessoria jurídica. Aí, quando a gente viu os contratos deslanchando, a gente falou, opa, acho que a gente precisa de você aqui dentro. Aí ela veio para dentro da empresa e agora é ela que está na frente dos contratos. Toda a parte de contrato que eu fazia, eu tirei de mim, consegui passar para ela. Que hora quando você começa, né, Larissa, a organizar os processos. Porque você não começa, gente, eu falo, é muito fácil. Acho que a Larissa tá aqui, pode falar. É muito fácil você falar que tem que começar redondo. Ninguém Isso começa é redondo. A Forte não começou redondo. A gente começa com a cara e com a coragem. Você começa, quem não tem, né, assim, muito... Tem pessoas que são herdeiros, isso é diferente. Mas a gente que quer começar a empreender, ninguém vai começar assim. Organizar para crescer é mentira. A verdade é que a gente cresce e organiza. Exato. Cresce e organiza. É isso que eu vi, que a Forte é assim. Ela precisou crescer, só que aí também entra o seguinte, se você chegar no momento, você não organizar, você não vai crescer. É isso. Existe, você tem que entender, porque aí vem os processos. Aí você fala, opa, peraí, igual a gente começou a ver. Daqui eu não cresço mais se eu não organizar. Então, aí a necessidade, né, Larissa, da organização, você organizar os processos, aí é importante. Não depender só de pessoas, né? Ter a empresa ali sólida para seguir. Mas... É o que a gente fala, é isso aí, né? Porque eu falo lá hoje, eu falo, gente, a gente não pode parar se você não vier trabalhar. A gente tem que ter o processo, sim. É importante. Mas a Forte, ela cresceu sem processo nenhum. Ela cresceu, foi indo assim, sem processo. 90% das empresas são assim, né? Porque também, eu acho, né, Larissa, você tem que ter o financeiro para poder também fazer isso. Você tem que ter dinheiro para pagar. Né? O comercial é o primeiro, porque se você não tem cliente, o que adianta uma empresa organizada sem cliente, sem dinheiro? Não tem como, e eu preciso buscar o dinheiro, vai organizar o quê? Exatamente. Vai no chão, vai passar o pano na mesa. Aí eles falam, pô, mas eu preciso ter dinheiro para poder pagar uma boa empresa, pessoas para fazer isso para mim. Porque a gente somos empreendedores, nós somos empresários. Nós não sabemos ali os processos de tudo. Então, assim, você precisa ter pessoas competentes para fazer isso para você. Você precisa ter dinheiro para pagar essas pessoas competentes para fazer. E você só vai buscar quando você tem o dinheiro. E é crescendo sem ter o processo. Mas aí a gente pega e traz a Simone para dentro da nossa empresa. E ela é maravilhosa. O que eu falo, e assim, lá realmente é muito mais... Ela é a irmã mais nova. Mais nova, isso. E vocês eram em 3 só, tem mais? Não, nós fomos em 7. Hoje somos em 3. Mas nós fomos em 7 irmãos. Maior, bem 7, Nós todos éramos 7. Hoje somos 3. Nós somos 3. Mas a Simone é uma competência, uma pessoa maravilhosa. Hoje eu saio para viajar, saio tranquila. Antes não, você não tinha nem como viajar. Não podia sair da empresa. Isso é um problema, né? Não pode sair. Eu já fico assim também. Por quê, Bruno? Também existe muito um erro nosso. Eu acho que eu tenho esse defeito aí de achar que o outro não fez, eu faço. Tudo é assim, ó. Tudo, só que você não aguenta. Isso é para qualquer empresário que tá na lista. Não dá. Eu viajei eu não lembro o que fazer, mas eu fui fazer uma reunião com os meninos e falei, hoje, cara, estava extremamente exausto.
Não sei como eu tava acordado ainda. Cansado, E né? aí eu cheguei em casa, assim, em São Paulo, 7 horas da noite, liguei pro pessoal, falei, reunião agora. Nossa. Entra todo mundo no link. Tá tudo bem? Tem algum problema? Tem certeza absoluta? Aí eles, Bruno, tem isso. Eu falei, não, corta todas as outras coisas, quer saber se tem problema. Teve problema? Não teve. Aí eu falei, agora eu vou dormir em paz. É bem assim, Cara, né? Não precisava ter feito isso, podia ter dormido Mas em paz. dessa forma, gente, quando não tem esse processo, quando é você que está ali na linha de frente de tudo, porque você saiu, a empresa parou. Exato. Porque você traz tudo nas suas costas. E a gente não. E muitas vezes igual. não precisa, né? É. Mas é que a gente acha que isso é ser bom, tá fazendo bem para a empresa. Na verdade, às vezes é ego. Às vezes você tá fazendo e não precisava mais. Porque eu aprendi isso, assim, na hora que você tem que desvincular, você tem que ficar tirando. Porque o empresário, o que ele é? Nada mais, nada menos do que buscar as oportunidades. É isso que nós temos que fazer. Buscar as oportunidades e trazer para dentro. A nossa obrigação é essa. Acho que o empresário é isso. Não ficar ali no operacional, não ficar ali. O empresário não é isso. Exato. E dói, mas a mudança dói. Porque é um filho, né? É igual você tá cuidando de um filho e depois ele vai ter que ir para escola, depois faculdade, ele vai casar, precisa soltar. Mas é muito bom. A hora que você solta é uma paz, né? A hora que você solta, Bruno, você respira assim e fala, ufa, é verdade, é bom assim. Porque é seu, gente, é sua empresa, não é porque o outro está fazendo que você deixou de ser o dono dela. A gente tem essa visão de falar, não, mas é minha. Mas é eu. Não precisa ser CEO da própria empresa. Você pode ter outras pessoas que conduzam para você. E é muito bom. Quando a gente fala de sair do operacional, é para ir para o estratégico, não para isso, não, jamais. É isso que eu falo. E buscar as oportunidades, porque tem muitas oportunidades. E somos nós, os empresários, que tem que buscar. Se você está ali no operacional, você não está enxergando. Você não tem nem tempo, né, Larissa? Não tem tempo para isso, porque a sua cabeça está ali. Eu tenho essa dificuldade. Eu sou vendedor da minha própria empresa, então eu tenho essa dificuldade de saída de frente. Cara, não tem como dar certo. Eu sou meio maluco. Não tem como dar certo. É impossível. Isso, pelo menos, ok. Isso tá firme na minha cabeça. Agora, essa parte de delegar, eu acho que esse foi o melhor exemplo do mundo, de um filho. A gente delega quem vai educar ele na escola, a gente delega quem vai, enfim, várias outras coisas. E eu acho isso importante. A mesma coisa dentro de uma empresa. A gente delega quem vai fazer isso, delega quem vai fazer isso. E eu acho que esse exemplo é o melhor. Porque, por exemplo, uma criança de 2 anos, de 1 ano, ela precisa de atenção plena. Ela não consegue sobreviver sozinha. 100%. Agora, se é uma criança de 10 anos e você não consegue tirar férias, tem um problema patológico ali. Alguma coisa está acontecendo. Exatamente. É isso. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, tá? Queria agradecer de novo a Beth a ter vindo aqui prazer. Essa história com a gente. Um prazer. Né? Acho que não só a Beth, mas também a Lara, que estamos aqui já no nosso 3º episódio. Já não morremos mais, hein? Maravilhoso. Mas reforçar um pouquinho de novo dos nossos patrocinadores que estão dando essa oportunidade, a gente está fazendo de tudo. Eu não tenho problema em falar isso também, eu acho que não, né? Mas um dos pontos é a Beth é a dona do áudio. Como ela tem 999 empresas, essa é uma, né? Ai, que bom. A gente está fazendo podcast aqui nesse lugar maravilhoso, tá? E agradecer a vocês. Aos pouquinhos a gente está crescendo, tentando passar nossa mensagem para vocês e conseguindo, né? E mostrando para vocês que, cara, todo o episódio a gente mostra que existem vertentes diferentes para você empreender e que não vem de nenhum guru maluco te falando o que você tem, o que você tem que fazer. Se especialize no que você é bom, tá? E vá com tudo. Vai com medo, vai com que der e vai. Isso. Tá? Obrigado, Lari, pela oportunidade de não Queria te agradecer, a gente já tinha, né, se conhecido, mas foi um prazer, assim, conhecer a sua história, admirando muito, essa mulher forte. Obrigada, gente, obrigada. Eu que agradeço ter vocês aí como parceiros também, que vocês são muito parceiros. Obrigada pelo convite. E quero estar várias vezes aqui no Tabuleiro trazendo novidades. E tem uma novidade, Bruno. Posso falar? Pode. Conta. Vou falar. É interessante, tá? Vou passar para vocês. Para você que é empreendedor e assim, vive de microcontrato, vive de contratos que, assim, são mensalidades que são muito difíceis de você se manter. Você não sabe onde é escalável a tua empresa. Cara, isso é uma jogada sensacional que a Beth vai soltar agora para vocês. Eu não sei. Não, né? Vou passar para você. Como eu falei, que o governo é sempre esse bicho de 7 cabeças, quando você fala, você comentou até de uma pessoa que falou sobre isso, e eu tive um start até falando com essa pessoa. Foi essa pessoa que me deu esse start. Eu agora vou começar a ensinar o que é vender para o governo. Então, nós abrimos agora uma formação que a gente ensina o processo, como vender para o governo.
Aí a gente faz a formação de 2 dias, serão de 2 dias, e depois a mentoria. Então, qualquer pessoa, gente, você vende numa água a grandes obras para o governo. Então, de um mecânico que tem a sua oficina, ele oferece o serviço dele para o governo. A Larissa, que trabalha com gestão, oferece o serviço dela para o governo. Eu tenho Todos nós. Vou te mostrar a apresentação, vou mandar. E é isso, qualquer um de vocês que quer empreender, quer aprender a trabalhar com o governo, a formação vai ensinar. Isso é muito bom, porque é o que eu falei. A gente que está de fora acha que é muito difícil. Assim, eu já tentei, né, sozinha ali olhando, eu atendo SEASA, né? Então, um dos meus clientes está no SEAGESP ali. E aí, eu fui convidada para participar, para fazer consultoria do próprio SEASA. E aí, a hora que eu olhei aquele tanto de documento, eu desisti, porque era muita coisa. Agora, com você, não eu vou desista, poder Larissa. porque... Já vai ser a nossa primeira da formação. Não desista. Você não tem noção quão bom quão importante. Trazendo alguém para simplificar, né? Tirar que é tudo muito difícil, é um tabu. Nossa, isso é... E o governo te passa também muita credibilidade. Sim, você trabalhando com o governo é muito bom. Mas muito conta com a gente, Larissa, estou aqui. É um bicho de 7 cabeças para a gente que está indo sozinho. Isso. Você tem auxílio de uma pessoa que está 15 anos no mercado, fechando licitações, 15 anos com a empresa dela, né? Caminha, 35. A gente sente que tem uma mão segurando a gente, restringindo um caminho aí. Que eu sou um desses caminhos, por sinal. Tá? Isso, tá com a gente. Eu olhei uma licitação, quero participar. Legal, Foi sensacional, porque são valores assim, que mudam o jogo de uma empresa, que deixam muito mais saudável. E é um caminho que a gente não conhecia. Estou muito feliz por isso. Obrigada, gente. Sigam que prazer. O Tabuleiro Podcast. Eu vou deixar as redes sociais da Beth e da Lara e a minha aqui para vocês seguirem. Legal. A gente, tá? E para vocês acompanharem a versão do Sócio.gov. Vamos lá. Pode pôr graninho no bolso, tá? É isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. Foi ótimo. Nossa, a história é incrível, viu? Teve, né? Muita força envolvida, muita coragem.